Olá pessoal, aqui é o Max Macedo, venho tratar de um assunto extremamente interessante que traz muita confusão, muita dúvida e chegam para mim muitos questionamentos. Bem, vamos fazer um preâmbulo. Quando a gente está tratando de treinamento por reforço, nós estamos tratando de reforçar comportamentos e nós utilizamos para isso, agora usando um linguajar mais técnico, mais popular, usamos as recompensas. Mas atualmente, nos últimos anos, nós temos dado preferência para utilizar a recompensa alimentar durante as fases de ensino de determinadas habilidades ou exercícios, deixando recompensa com bola ou com brinquedos, por exemplo, para fases em que os exercícios estão prontos e não mais necessitamos de ajustes finos de valoração da recompensa. Quando a gente usa bola, o nível de excitação e motivação envolvido é tão grande que a capacidade de raciocínio e concentração diminui. Então nós damos preferência para a recompensa alimentar, porque nós trabalhamos numa faixa mais modulada motivacional, favorecendo a concentração e o aprendizado. Para então, quando o exercício estiver pronto e nós não precisarmos mais de concentração para tal, nós podemos então partir para uma recompensa de muito maior nível motivacional, como, por exemplo, a bola, o Kong, etc. Pois bem, quando a gente trata de recompensa alimentar, nós temos que também ter um entendimento da variação na valoração da recompensa, de tal forma que nós possamos recompensar com um nível de valor para determinado tipo de exercício ou para determinada forma de expressão daquele exercício e um nível maior de valor eventualmente quando o cão apresenta algo realmente extraordinário. Nas recompensas alimentares, nós podemos usar diversos tipos de alimento como recompensa. E qual tipo seria o melhor ou qual tipo seria o correto? Devemos sempre ter em mente que no treinamento canino não existe o certo ou o errado, mas existe sim a diferença de resultado de acordo com aquilo que nós utilizamos, como utilizamos e quando utilizamos de acordo com o indivíduo, contexto, etc, etc. Quando a gente trata de recompensa alimentar, muita gente pergunta qual o melhor petisco, uso ração seca, uso gordura, uso carne, presunto, etc, petiscos comerciais, etc. Então vamos lá, nós temos que ter um raciocínio muito simples em cima disso. Quando nós utilizamos recompensas de alto valor intrínseco, o que seria isso? São recompensas com maior palatabilidade e maior densidade, seja energética, seja proteica. Nós temos, quando utilizamos esse tipo de recompensa, nós temos um interesse maior do indivíduo e uma motivação maior. A grande questão é que nem sempre nós deveríamos optar por isso, principalmente nas fases iniciais do aprendizado. E eu vou explicar a lógica por trás disso. Temos que ter uma noção de como se dá a neurofisiologia da regulação da ingestão de alimentos. Pois bem, a ingestão de alimentos é regulada por duas vias básicas. Uma, a chamada via homeostática, que está relacionada com o equilíbrio nutricional na corrente sanguínea. Então, a princípio, nós ingerimos alimentos para que nós possamos ter nutrientes, os nutrientes requisitados na nossa corrente sanguínea. Então, essa seria a via que poderíamos denominar de via número 1. Mas nós também temos a chamada via hedônica, que está relacionada ao prazer, basicamente de maneira muito mais rapidamente acionadora do mecanismo de recompensa da dopamina. Enquanto uma atingirá a sua fase de regulação depois do processo de ingestão e digestão e com o aporte dos nutrientes na corrente sanguínea,
A outra, a via hedônica, muito mais rapidamente comunicará ao nosso sistema nervoso essa presença daquele alimento. A via hedônica comunica-se com o sistema nervoso central através de ramos da inervação vagal na boca e no estômago. Então, de maneira muito rápida, quando a gente coloca determinado alimento na boca, o sistema nervoso central já recebe a informação da qualidade ou do valor desse alimento. No caso dos seres humanos, o carboidrato e os açúcares têm um valor muito especial. Já no caso dos carnívoros, e aqui em especial os cães, a gordura e a proteína têm um tremendo valor. E é exatamente por isso que os cães adoram quando a gente dá um presunto ou um pedaço de bacon ou algo assim, devido ao seu valor energético e a essa rápida comunicação através da percepção desse alimento pelos receptores que estão dispostos na boca e a sua rápida comunicação direta com o sistema nervoso central e a partir daí a liberação de dopamina, a criação do mecanismo do prazer e da recompensa e a partir daí o indivíduo literalmente vicia-se naquele tipo de alimento. Pois bem, nós temos que ter em mente a possibilidade de lançar mão dos diversos recursos alimentares, desde a ração seca até um alimento de mais alto valor, como um pedaço de gordura, um presunto, etc. Mas por que não seria a melhor opção já utilizarmos num filhote um alimento de maior valor? Vocês devem ter visto vários vídeos que eu produzo demonstrando como carregar o clicker com o filhotinho em especial e a utilização de ração. E vocês já viram que eu não utilizo clique, 1 grão de ração, clique 1 grão de ração, porque eu não quero que o meu clicker, por condicionamento clássico, represente apenas 1 grão de ração. Eu quero um clicker com alta explosão emocional. Então eu clico toda a porção de ração. Numa outra refeição, clico toda a porção de ração, de tal forma que, depois da conexão estabelecida, o clicker represente todo aquele máximo de valor relacionado à ração no que tange à quantidade. Então, o cão ele não sabe contar exatamente, mas ele tem uma percepção natural da magnitude de quantidade. Pois bem, o que as pessoas mais me perguntam? Por que não, então, já que nós queremos criar uma alta conexão emocional entre o clicker e a consequência alimentar, por que já não conectar com um pedaço de bacon ou uma fatia de presunto? Então vamos lá, vamos para a ideia do raciocínio. Quando nós temos uma criança e nós damos para essa criança de 4 anos de idade, por exemplo, algum presente, se a gente já chegar e começar a encher essa criança de presentes altamente sofisticados, carrinho de controle remoto dos mais caros, avião de controle remoto e os presentes mais caros, o valor dessa criança estará estabelecido em cima desse nível de presente ou recompensa. E presentes mais simples perderão de início o seu valor. Já em contrapartida, se a gente chega para uma criança e dá para ele um soldadinho daqueles da Gulliver, que custa, sei lá, 20 centavos, ele ficará feliz com esse soldadinho, porque ele ainda não tem desenvolvimento cortical complexo relacionado ao valor de determinado presente. Então, para ele, um pequeno soldadinho já terá um valor muito grande. E aí, a partir daí, se ele cumprir uma tarefa, ou se ele for educado, ou qualquer coisa que a gente estabelecer para ele, para estabelecer uma conexão de causa e efeito, a gente valorar na quantidade, um soldadinho para determinada coisa, 2 soldadinhos para outra coisa, 5 soldadinhos para outra coisa, um pacotinho de 20 soldados para outra coisa, numa outra ocasião, 50 soldados num balde, ou num Natal, numa data especial, uma quantidade maior, nós estaremos trabalhando com
um cérebro ainda em desenvolvimento, valorando com coisas muito simples, mas pela quantidade. E aí sim, depois de certa idade, onde maior esforço for requerido para determinadas tarefas, estudos, etc., e aí sim a gente vier com algo de maior valor, ele dará valor a esse algo novo, sem deixar de dar valor àquilo que a memória emocional dele estabeleceu para aquelas recompensas mais simples. Lembrando que uma parte muito importante da criação da memória emocional estará relacionada não só com o valor intrínseco daquela recompensa, mas com o valor estabelecido no quadro existente para a obtenção daquela recompensa. Isso aí a gente vê muito bem em um estudo da década de 50, denominado Contra Free Loading, estabelecido pelo cientista norte-americano de nome Glenn Jensen, onde a operação para obtenção de determinada recompensa passa a ser intrinsecamente recompensável, ou seja, não só o reforço primário em si tem o seu valor, mas o ato de operar para obter o reforço primário também terá um valor muito importante na operação. E aí o trabalho passa a ser a própria recompensa e não só o reforço primário em si. Pois bem, isso cria uma memória emocional de tal forma que esteja isso associado àquele alimento inicialmente simples. Estou falando, usando analogia aqui com o soldadinho e agora a gente trazendo para os cães, com a ração seca, que é aquela coisa mais simples que o filhote tem acesso durante a sua tenra infância. E aí nós reservaremos esse cartucho a mais, que é uma recompensa de alto valor intrínseco, um pedaço de bacon, um torresmo, um presunto, um pedaço de carne, etc., para quando o indivíduo já teve todo um desenvolvimento de mecanismo de recompensa intrínseca nas atividades dele, relacionadas à ração, a coisa mais simples, nós somaremos a isso um plus, que são as recompensas de alto valor intrínseco. Então a ideia é nós não queimarmos etapas, não queimarmos cartuchos, desenvolvermos o mecanismo do contra-freeloading, que está relacionado a um fenômeno que na biologia comportamental nós denominamos de forrageio. Forrageio é aquele comportamento que os organismos apresentam na busca pelo alimento. Lembrando que o alimento, inicialmente, faz parte do processo de homeostasia. Então, primeiramente, nós, de maneira mais primitiva, nós buscamos o alimento não pelo prazer. Nós buscamos pela necessidade de restabelecimento homeostático. Com o passar do tempo, nós desenvolvemos um processo de aprendizado de qual alimento tem mais valor intrínseco ou não. Então a ideia é a gente não queimar etapa, de tal forma que a gente não perca toda a amplitude de possibilidades de valoração da alimentação. Se a gente já parte de cara para a recompensa com alimento de alto valor intrínseco, a gente perde a possibilidade de desenvolvimento de mecanismos mais básicos e primitivos em cima do forrageio e do contra-freeloading. Vamos usar sim o alimento de alto valor intrínseco, mas mais à frente, para que a gente possa ter ele, mas também o mecanismo do forrageio integrado ao nosso sistema de treino, e nós teremos uma possibilidade de utilização da recompensa alimentar com muito maior força, muito maior potência e muito mais envolvida no todo da vida do indivíduo e não só num determinado quadro de treino. O indivíduo que nasce e se desenvolve como cão de verdade, como deveria ser, como é na natureza, operando para obter alimento. Não é troca, tá, pessoal? Não é ele fez e eu dou, não. Ele tem que se sentir gestor do próprio sucesso. Quando ele se desenvolve assim, e isso é bem-estar, porque nós estamos permitindo que o indivíduo expresse os seus comportamentos naturais e naturalmente o indivíduo obtém o seu próprio alimento, ele não ganha alimento de graça na natureza.
quando a gente permite que o indivíduo seja assim, nós não estamos violando a sua natureza, dando comida para ele de graça, para numa determinada sessão de treino a gente dar um plus, que é uma recompensa com maior valor intrínseco. Não, ele se desenvolve desde pequeno, valorizando a operação, valorizando recompensas mais simples, para depois disso ele ter um valor extra em uma recompensa de alto valor intrínseco. Muito obrigado por assistir até aqui e até a nossa próxima oportunidade.